Olá, caros leitores! Estou de volta aqui no canal, depois de uma ausência, porque estou em meio a alguns projetos. Não estava encontrando um tempo de qualidade para preparar o conteúdo aqui do canal. Como eu já andei um pouco mais nesses projetos, eu consegui reservar um momento para preparar as riquezas de hoje da nossa conversa. Eu não recebo pelo canal, né? Até o presente momento, março de 2023, não sou remunerada pelo canal, mas eu me sinto feliz de estar aqui conversando sobre literatura, sobre diversos personagens, autores. Para mim é imprescindível estar aqui, porque literatura é coisa muito bonita, literatura é coisa linda. Então vamos ouvir a vinheta e se preparar para a nossa conversa inteligente de hoje. Estou aqui com Fogo Morto, de José Lins do Rego. Já gravei um vídeo sobre Menino de Engenho, que é a primeira obra dele, tá aqui no canal. Se você tá reunindo material, conteúdo sobre este autor, sua obra, esse vídeo que eu fiz é um excelente começo. São 7 minutos e um pouquinho, e do primeiro minuto ao último tem informação boa, precisa, clara, para você reunir nos seus estudos, levar para os seus alunos ou algum trabalho acadêmico que você esteja fazendo. Vai lá, Menino de Engenho, aqui no canal, muito bom. Você vai me dizer que foi proveitoso assistir esse vídeo. E hoje, Fogo Morto é mais uma obra que tem como pano de fundo esse Brasil colônia, dos engenhos da cana-de-açúcar, desses senhores, né, da oligarquia que detém o poder econômico, social, os escravos que já alforriados permanecem subjugados, vários atores sociais, várias profissões circulam nesse cenário nordestino açucareiro. E já partindo daqui, nós nos vemos diante de uma obra literária que agrega a história e a literatura de mãos dadas num combo, numa reunião perfeita de ficção e realidade. Falando em realidade, vamos colocar um pé na realidade, tendo em mente como é que funciona um engenho de cana-de-açúcar. A cana foi trazida pelos portugueses, não é nativa do Brasil. A cana chega e ela vai para a moenda. E a moenda, onde é moída a cana, ela funciona de 3 formas distintas. Pela mão do homem, os escravos, pela tração puxada pelos animais ou pelo moinho na força da água. Depois de feito esse processo, o próximo passo é a caldeira, onde a gente tem o caldo, o melaço. Em seguida vai para a casa de purga, são postas nas formas o melaço, e a partir dali ela já vai ganhando a forma para a comercialização, aí para fora do Brasil esse produto. A gente sabe que antes era o pau-brasil, que foi suplantado pelo açúcar. Logo vai vir uma outra força econômica para o Brasil, que é o ouro, e posteriormente o café. Essa obra ela está no declínio dos engenhos de cana-de-açúcar. Já está ali naquele momento de enfraquecimento, né, dessa estrutura para um novo ciclo chegar com mais força no Brasil, que é o ciclo do ouro. Com essa estrutura, algumas profissões vão surgindo também. Obviamente tem ali a força, né, dos que trabalham dentro do engenho, são pessoas já alforriadas, os escravos, mas ainda permanecem ali no engenho.
E tem fora do engenho os trabalhadores mais livres, autônomos, que é o boleeiro, que é aquele que conduz os cavalos nas carruagens, né, o cocheiro. Temos o aguardenteiro, que produz ou que vende o aguardente, também advindo da cana. Nós temos o carreiro, que conduz carros de boi. O almocreve, que conduz lida com animais de carga. E temos celeiro, também o celeiro é um trabalhador dentro desse cenário do Nordeste açucareiro. E o nosso celeiro aqui do livro é o seu José Amaro. Ele é um homem que fabrica celas, que lida com couro, que corta a sola, e aquele cheiro impregna a casa. São 3 planos nessa obra. Essa primeira parte aqui, olha só, essa quase metade do livro é só sobre José Amaro, essa figura interessantíssima. Mas antes de falar da obra toda, é interessante a gente recapitular que José Lins do Rego, ele escreve muito dentro da visão dele, desse Brasil colônia. Ele é pertencente à família tradicional, da oligarquia, pertencente a essa classe social mais abastada, daqueles que dominam no social, aqueles que comandam, né, toda essa força econômica, esse poderio está nesse lado onde José Lins do Rego vive. Então ele escreve com essa visão do outro lado do garfo, essa visão mais rica, mais abastada. Tanto é assim no Menino de Engenho, como é assim em Fogo Morto. Ele conta o que ele vive, o que ele vê. Não é uma literatura de denúncia social, de protesto em favor do oprimido, em favor de um ex-escravo que ainda continua escravo. Não há essa voz que denuncia. Ele simplesmente vai contando a história como ela é. Não há um floreio. A história é assim, a força negra, a pessoa negra é sucumbida, é maltratada, é humilhada e faz parte. É assim que a coisa funciona. Pessoas que têm o seu trabalho, mas ainda assim habitam em terras de senhores de engenho, então há uma dependência para sobreviver, porque estão em terras que não são suas. Então existe uma luta generalizada, essa disparidade social, e ela é bem visível. E aqui são 3 planos. O primeiro plano é o celeiro, que é o José Amaro. No segundo plano nós temos o Lula de Holanda, que é o senhor de engenho. E no terceiro plano o capitão Vitorino, que é um cavaleiro. O José Amaro, ele fabrica celas, ele mora na beira da estrada, mas é um homem extremamente frustrado. E a narração ela é feita em terceira pessoa, mostrando o íntimo do personagem, os pensamentos, os dramas psicológicos desses personagens. Então a gente mergulha nesse universo de José Amaro. Nós moramos na casa dele, nós caminhamos com ele à noite, quando ele faz umas caminhadas noturnas. Eu sou apaixonada por esses passeios que ele faz. À noite, geladinha, a paisagem, a lua, como é descrita, um cenário todo que é desenhado diante de nós e nós somos colocados dentro dele. É isso que um bom escritor faz, nos arrebata e nos leva para dentro daquela história. Você mora com José Amaro, parece que você sente o cheiro da sola, do couro, você se ambienta na casa dele, tem a Sinhá, que é a esposa,
tem a Marta, que é a filha, e ele é frustrado com a esposa, ele é frustrado com a filha, ele é frustrado com a vida que ele tem. É uma impotência diante da vida que salta aos nossos olhos. Ele simplesmente não tem poder de reação. E ele vai se lamentando, se machucando, se ferindo o tempo todo. E às vezes ele sai para revigorar os pensamentos, o ânimo da alma, e ele sai, vai fazer essas andanças, e a gente sente aquele luar, aquele céu escuro de sertão, as cajazeiras, o rio, os canaviais. É um primor passear com José Amaro, é maravilhoso. E depois ele volta para casa dele, vai deitar na rede dele, e o amanhecer do dia com aquele canário amarelinho feito uma gema de ovo cantarolando, e tem as roseiras. Ao final da tarde, assim, vai botando as galinhas pro galinheiro, organizando os porcos, e o bode vai fazendo o seu som. E é um primor fazer parte desse universo nordestino, de sertão, dessa realidade que é posta aqui, tão casada, tão entrelaçada com a história real, porque José Lins do Rego, ele põe o tempo todo nas obras dele, e os escritores fazem isso mesmo, eles põem a sua realidade, as suas experiências de vida dentro da sua obra, dentro das suas histórias. Eu vou trazer depois a parte 2 dessa gravação, a parte 2 com os outros dois planos, que é o Senhor de Engenho e é o Cavaleiro, o Capitão Vitorino. Mas eu queria me ater a essa primeira parte, que é José Amaro. Tem um capítulo que eu acho muito bonito. Eu gosto da forma como o José Lins escreve. Já falei aqui que eu gosto da forma como ele escreve. É dito que é simples, é direto, mas eu percebo uma roupagem poética em algumas passagens, em algumas palavras, uma forma de dizer que não é comum, que não é crua, que não é linguagem comum, técnica, é a linguagem literária. Por isso que a literatura ela tem um outro patamar. E aí tem uma passagem aqui, que é no capítulo 5. Olha, essa edição aqui é Global Editora. Ela é de 2021, bem recente. E tem aqui, olha, o capítulo 5 diz assim: isso aqui já é o pensamento dela, da mulher dele. Vamos ver aqui. A velha Sinhá não sabia mesmo o que se passava com o seu marido. Fora ele sempre de muito gênio, de palavras duras, de poucos agrados. Agora, porém, mudara de maneira esquisita. Via-o vociferar, crescer a voz para tudo, até para os bichos, até para as árvores. Não podia ser velhice, a idade abrandava o coração dos homens. Pobre da Marta, que o pai não podia ver, que não viesse com palavras de magoar até as pedras. Por ela não, que era um resto de gente só esperando a hora da morte, mas não podia se conformar com a sorte de sua filha. O que teria ela de menos que as outras? Não era uma moça feia, não era uma moça de fazer vergonha, e no entanto nunca apareceu rapaz algum que se engraçasse dela. Era triste, lá isto era. Desde pequena via aquela menina quieta para um canto e pensava que aquilo fosse até vantagem. A sua comadre, a Adriana, lhe chamava a atenção. Comadre, esta menina precisa ter mais vida. É uma das passagens que eu me encanto. Para mim, tem um estilo próprio, uma beleza na maneira como ele vai encadeando as ideias, como ele escolhe as palavras. Então, José Amaro é esse homem trabalhador, celeiro, que mora ali na beira da estrada. Passam amigos, há pessoas que têm uma estima por ele, que o têm em alta conta, tem aquela atenção com ele, aquele afeto, mas ele é muito rude com a maioria das pessoas. Ele é muito grosseiro, ele é muito orgulhoso. E esse orgulho, ele vai sendo fortalecido página a página.
ânsia de querer fugir daquela vida que lhe machuca, essa dor de não ter ido além, de não ter se desenvolvido, de ter feito mais por ele mesmo, de estar sempre ali preso naquele universo, e a fúria, a revolta, a resistência com a esposa, a filha lhe dá desgosto. Por que não teve um homem? Por que teve uma filha e uma filha fraca? Então todo esse universo conflituoso vai sendo descortinado para nós, e ele é uma crescente. Mas a finalização, o desfecho da história de José Amaro não acontece na primeira parte, porque a vida dele é entrelaçada com a vida do senhor de engenho, Lula de Holanda, e é entrelaçada com o cavaleiro, Capitão Vitorino. Então, mais pra frente, quando entrarmos nos outros dois planos, nós vamos ver o desfecho dessa trajetória conflituosa, desgostosa de José Amaro, o seu Zé, o celeiro. E eu vou ficando por aqui. E você sabe que cada autor, cada obra vira uma conversa rica neste canal. Tchau, tchau.